No centro da tela preta surge o selo da Paulo Gustavo Bahia. Panorâmico da cidade de Itapetinga. Eu me lembro muito da cidade de Itapetinga. Voz de Mizinho Ferreira. Uma cidade assim... Músico. Logo que a gente chegou, uma cidade à frente do seu tempo. E o que Rebanho de cabras e ovelhas pastam em um campo aberto. segurava muito a economia daqui. Praça do Boi em Itapetinga. A pecuária. A pecuária sempre foi muito forte. Fachada do Parque de Exposição de Itapetinga. Naquela época tinha um slogan que eles criaram, um slogan: terra firme, gado Boi forte. ilustrado em um parque com árvores e prédios ao fundo. Itapetinga ainda era um local pequeno. Gato salta da cabeça do boi. Elas de per si tinham um potencial tão grande que já não cabia dentro do mercado de Itapetinga. Juarez Teixeira é empresário. Tela com fundo em tons de amarelo, laranja e vermelho. Gato preto salta formando as letras estilizadas do título Gatinhas Manhosas. Zenaide Serafim, guitarrista. A minha relação com a música tem a ver com meu pai. Meu pai era maestro de banda e eu sou mineira, mas mudamos para Macarani e lá ele fez 2 filarmônicas. Fez uma feminina da qual eu participava e uma masculina. E aí quando viemos para Itapetinga não chegou a concretizar. E aí eu encontrei Neuza, nós éramos vizinhas, e eu chamei para a gente fazer uma banda. Eu tocava violão e ela disse, mas eu não sei. Eu falei, não, você vai tocar bateria. E eu lá escutando, o que eu fazia escutar, né? E cantava também com ela, não desafinada, mas cantava. Neuza Brandão, e aí baterista. Ela falou assim, por que nós não fazemos um conjunto? Eu falei, fazer conjunto? Eu falei, um conjunto de mulher. Aí eu falei assim, mas eu não sei tocar nada. Eu falei, não, você aprende. Vera Lúcia Ferreira, E ela, quando ela guitarrista me viu tocar, e vocalista. ela continuou andando, depois ela voltou. Ela apareceu e falou assim, você toca violão? Eu falei, não, eu estou aqui tentando repetir uma música que meu irmão estava tocando. E ela disse, não, é porque eu estou querendo formar um conjunto. Eu disse, um conjunto feminino. Você topa? Eu falei, mas eu não sei. Ela disse, não tem importância. Nós vamos aprender, vamos ensaiar. Transição de fotos em preto e branco do grupo Gatinhas Manhosas, formado por 4 mulheres com vestidos estampados. Elas aparecem tocando instrumentos e cantando ao microfone. Nilda Buriti, escaletista. E numa dessas vezes, aí a Zenaide passou, me viu. Foi justamente quando uma das componentes saiu, e ela me chamou para ir. E um dia a Zenaide chegou lá, falou assim, Tocatiara, a gente tá precisando de uma menina para poder completar uma banda que a gente tá formando. Você quer entrar? Eu disse, olha, eu não toco nada. Aí ela falou assim, não, mas não se preocupe não, que Mizinho, irmão de Verinha, vai lhe ensinar. Você vai tocar um baixo. E aí começamos o ensaio. E nesse ensaio teve o dia do bingo, foi um bingo dançante. E houve a primeira apresentação nossa que Juarez marcou. E nós fizemos num clube lá de Itapetinga, Clube dos Operários. Transição de foto em preto e branco do grupo Gatinhas Manhosas, formado por 4 mulheres. Elas vestem camisas e calças xadrez, tocam instrumentos musicais, guitarra, teclado e baixo, e estão posicionadas diante de microfones. Mizinho Ferreira, músico. Nós viajávamos em 8 pessoas. Ilustração de uma Kombi amarela. Uma Kombi. Com o nome Gatinhas Essa Manhosas na Kombi lateral. era de segunda, terceira, de quarta, quinta mão, não sei de quantas mãos, era uma Kombi já bem velha, né? Mas como falei com meu pai era eletricista, mecânico, aí meu pai deu uma recalchutada, né? Olhou motor, instalação e tudo, e plotamos, né? Hoje em dia fala plotar, né? Colocou o nome Gatinhas Manhosas na banda. E essa Kombi, quando passava, chamava atenção, não é? As gatinhas manhosas e nós lá dentro, tudo na janelinha, olhando para a rua. Ilustração da Kombi amarela em movimento com o nome Gatinhas Manhosas na lateral. Além das componentes da banda, era o motorista, eu que cuidava do... Né, Ilustração de mão batendo na caixa de som. A mãe sempre viajava, né, a mãe de uma das meninas. E os instrumentos. Pensa numa lata de sardinha. E tocamos em vários lugares, Juazeiro, Petrolina, Candeias, Rui Barbosa. Era a curiosidade das pessoas, né?
quando anunciava o conjunto das Gatinhas Manhosas, só mulheres. Então todo mundo ficava naquela. Então, cada vez que a gente chegava no lugar, as pessoas queriam, a preocupação delas, os homens principalmente, queriam saber se nós éramos realmente mulheres. E eles tentavam pegar no puxar os cabelos da gente, entendeu? Às vezes a gente era obrigada a passar por um corredor de polícia. De um lado e de outro, a gente passava ali no meio. Quando era uma coisa, um concerto assim maior, entendeu? A gente vivia isso. E as pessoas, eles tinham o maior carinho com a gente. Foi em Montes Claros que o conjunto, o Juarez levou todas para ficar num tipo de um apartamento. E ficamos trancadas lá, porque não podia sair, que era para ninguém ver as meninas, né, do conjunto. E então só na hora de ir para a festa, que a gente ia ter a inauguração lá no clube de Montes Claros. Tava o Chico Anísio que ia fazer a apresentação. Juarez Depois a Teixeira, Vanusa. empresário. E elas, as Gatinhas Manhosas, foram muito maior atração nas apresentações do que a própria cantora profissional. Porque essa época das Gatinhas Manhosas, quando entrou, foi a época que o homem foi à lua. Foi a época que teve assim, uma porção de coisa, né? Inclusive dos Beatles. Transição de fotos em preto e branco da banda Gatinhas Então, foi Manhosas. inspirada por vários, né? Roberto, Erasmo. E as cantoras também, Martinha, a Verinha cantava muita música dela, Vanderléia. E essa música do Erasmo Carlos me tocou muito. Eu sempre fui uma pessoa voltada para ideias novas, certo? E aí sugeri o nome simplesmente porque eu achava a música bonita e que emplacava rápido. O fundo musical de Gatinhas Manhosas dá prazer se ouvir. E nós ficamos até meio assustadas assim com esse nome, Gatinhas Manhosas. Mas foi uma sugestão que foi assim quase que imposta, eu acho. É a minha lembrança. Tinha um programa Jovem Guarda, acho que era Rio de Janeiro, Roberto, Erasmo e Vanderlei que comandavam. Surgiu a oportunidade de Roberto Carlos ir defender uma música em São Remo. E o programa ia ficar desfalcado. Como ele já tinha conhecimento dessa banda feminina na Bahia, por conta de um documentário que fizeram, né, que rodou, aí veio alguém de lá para poder nos levar. Eles fizeram um documentário, né? Um filmezinho, e que passava antes da projeção do cinema nas todas as salas de cinema no Brasil inteiro. E foi muito interessante porque quando nós esperamos muito tempo, bastante tempo até chegar lá em Tapetinga, estavam passando as Gatinhas Manhosas, estavam passando nas salas de cinema antes da projeção do filme. E tinha uma música, em música de fundo, era a música dos Beatles. Quando chegou em Tapetinga, a cidade inteira foi pro cinema. A fila do cinema contornou a praça quase inteira. E nós fomos convidadas a fazer uma turnê no Rio e São Paulo. Fomos convidadas para o programa de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, a Jovem Guarda, né? E o moço que veio de lá, o empresário, ele já trouxe tudo pronto. Já trouxe tudo acordado, o contrato pronto, o valor, que na época era uma fortuna que a gente recebia, a gente ia ficar milionário, não sabia. Né? Daí isso, aos poucos, foi tomando uma dimensão muito grande. Ilustração das integrantes da banda Gatinhas Manhosas e se apresentando no palco para uma multidão de pessoas. Foco na ilustração da banda de Gatinhas Manhosas. E foi isso aí que causou assim, um problema. O grupo não acabou nesse momento, mas foi uma das causas principais. Então, houve a reunião dos pais na casa de Zenaide, da mãe de Zenaide, para discutir essa questão. Então, a mãe de Verinha também não concordou, a mãe de Zenaide de jeito nenhum, só minha mãe que queria. Porque minha mãe, ela tentava se realizar através de mim. Então, era como se ela quisesse viver aquela situação
sabe, de artista, de sair na telinha, no cinema. Então, ela investiu muito em mim. E meu pai acreditou também. Então, da mesma forma que elas chegaram, como se fosse uma magia, elas deixaram de estar tocando, se apresentando para o público, ansioso por coisas boas, e elas sabiam fazer coisas boas, com essa mesma magia, no tempo certo, que me parece certo, elas encerraram a sua carreira, mas o seu nome continuará para sempre. Tela escurece. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tarararara, tararara. Essa música, O Milionário, Taquatiara assiste ao celular com fones de ouvido. Seus olhos se enchem de lágrima. marcou muito minha vida. E quando eu lembro da banda, eu me reporto para essa música. Aí eu vejo aqui, ó, nós 4 aqui, tão jovens ainda, né? Eu, à esquerda, Verinha, Zenaide, que era mais alta, e Neuza, na bateria. É um tempo que não volta mais. Não Foto em preto e branco da banda feminina com 3 guitarristas em pé e uma baterista sentada. Essa bateria não era nossa ainda. A nossa era perolada branca, escrita As Gatinhas Manhosas. Essa foi nossa primeira roupa, né? Todas vestem camisa branca A e menina calça que toca preta. a escaleta, Nilda, não estava tocando. Eu tenho impressão. Porque a escaleta dela está bem aqui embaixo. Aqui em cima do... Tela do aparelho. escurece. Praia deserta com mar calmo, céu azul e nuvens densas ao fundo. O conjunto terminou na década de 60. As Gatinhas Manhosas só voltaram a se encontrar quase 60 anos depois em Arraial da Ajuda, Bahia. As ex-integrantes do conjunto Gatinhas Manhosas andam pela praia. Gato pula ao centro da tela preta, contornando os nomes estilizados Gatinhas Manhosas. Créditos sobem centralizados. Entrevistados: Vera Lúcia Ferreira dos Santos, Zenaide Lopes, Itacoatiara Cavalcante, Maria Neuza, Vanilda Santos, Ivanilda Buriti, Juarez Gomes e José Valdemir. Direção: Glóbia Lacerda, Rogério Luiz Oliveira. Roteiro: Glóbia Lacerda, Rogério Luiz Oliveira. Direção de animação: Patrícia Moreira. Animadores: Patrícia Moreira, Paulo Meirelles. Fotografia: Rogério Luiz Oliveira. Som: Glóbia Lacerda, Rayane Farias, Hudson Simões. Montagem: Glóbia Lacerda, Rogério Luiz Oliveira, Cauã Oliveira. Produção executiva: Rossana Freitas. Produção: Milton Fernandes, Glóbia Lacerda. Música original: Lúcio Ferraz. Mixagem: Daniel Drummond. Finalização de imagem: Márcio Venâncio. Pesquisa: Anderson Rosa. Legendagem, audiodescrição em Libras, Mãos Tagarelas. Agradecimentos: Ialva Chaves, Paula Lacerda, Prefeitura Municipal de Itapetinga, Raíssa Coelho, Rendisplay, Aizamac Souza, João Carlos Barreto, Zenaide Serafim, Itacoatiara Veras, Neuza Brandão, Vanilda Santos, Nilda Buriti, Juarez Teixeira e José Valdemir. Selo da Lei Paulo Gustavo, Bahia. Apoio financeiro: Governo do Estado da Bahia. Secretaria de Cultura.
Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.